Última aula, pessoal, vamos falar sobre as equações de Maxwell. Na aula passada a gente viu a correção que Maxwell fez sobre a lei de Ampère, mas ele fez mais que isso, né? Ele foi quem escreveu a forma moderna dessas equações que a gente trabalha hoje. Ele reuniu todos os princípios, todas as teorias sobre eletromagnetismo e compilou em equações que descreviam aqueles fenômenos. Então, a lei de Gauss para o campo elétrico e para o campo magnético, que a gente já conhece, a lei de Ampère-Maxwell, né, que ele deu uma corrigida usando a equação da continuidade, e a lei de Faraday também. Se a gente juntar isso, né, lembrando que a equação da continuidade já está meio que embutida nessa lei de Ampère-Maxwell aqui, a gente juntar a isso a força de Lorentz, que é como cargas interagem com esses campos, a gente tem aqui resumido em um slide a teoria, tudo que a gente viu durante esse semestre inteiro. Então, todos os princípios fundamentais estão escritos aqui. A gente pode colocar também explicitamente a equação da continuidade, e aí a gente resume praticamente tudo que a gente estudou nesse semestre. Mas o Maxwell foi o primeiro físico teórico, que só fazia teoria mesmo na história, e ele olhando para as equações, ele percebeu uma certa simetria, principalmente nas equações que tem os rotacionais. Né? Então, se a gente olhar para cá, eu tenho o rotacional de B e a derivada temporal do campo elétrico, e aqui eu tenho o rotacional do campo elétrico e a derivada temporal do campo B. Então, o que a gente vai fazer não é exatamente o que o Maxwell fez, mas só para a gente chegar no resultado de forma mais intuitiva. A gente vai olhar para essas equações no vácuo, ou seja, eu não tenho J, isso aqui é zero, e ρ é zero. Né? Então, o divergente de E e divergente de B são zero, e aí, se a gente olhar para as equações do rotacional, a gente vai descobrir algo novo, que foi o que o Maxwell descobriu, que é conhecido como a segunda grande unificação de teorias. A primeira grande unificação é a que a gente vê nesse curso, é a unificação entre a eletricidade e o magnetismo, né, que a gente achava, os cientistas achavam que eram duas coisas diferentes, mas na verdade são manifestações de uma coisa só, são manifestações diferentes de uma grandeza física só, que é o campo eletromagnético. Né? Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, eu sugiro o capítulo 35 do Randall, que ele fala justamente sobre a física é a mesma se você mudar para referenciais inerciais, ou seja, cuja diferença entre eles é só uma velocidade constante. Mas se você tem uma carga parada em um referencial e que se move no outro, em um referencial você só tem campo elétrico, no outro você tem campo elétrico e magnético. Então leiam lá, ele fala um pouco mais sobre essa unificação entre eletricidade e magnetismo. Aqui é outra, tá certo? Então vamos fazer isso, vamos fazer essa consideração e pegar as equações rotacionais. Vai ficar rotacional de B é igual a isso daqui, rotacional do campo elétrico é menos ΔB ΔT. Então, lembrando que o divergente dos dois campos vai dar zero nesse caso também. Então, tem uma simetria muito grande entre os dois. O que a gente vai fazer aqui, então, é tirar o rotacional dessa equação do B aqui. Por quê? Porque nessa derivada vai aparecer um rotacional do campo elétrico, que eu posso substituir por uma derivada em B. E aí eu fico com uma equação nova que só envolve o campo magnético. A gente pode fazer a mesma coisa para o campo elétrico, vocês podem fazer também, tirar o rotacional desse negócio aqui e vai chegar exatamente na mesma equação para o campo elétrico. Então, uma identidade vetorial, a gente não vai demonstrar aqui, mas vocês podem fazer. Não é difícil, só que dá bastante conta, tá? Então, é o rotacional do rotacional de uma função vetorial f vai dar o gradiente do divergente dessa função menos o laplaciano. Então, se eu aplicar isso para o campo B, a minha equação fica escrita nesse formato. Mas veja, o divergente de B é zero. Então, se eu multiplicar por menos 1, eu chego numa equação desse tipo. Laplaciano de B é igual a μ0 ε0, derivada segunda no tempo de B. Ou seja, a derivada segunda no espaço de B é igual a uma constante vezes a derivada segunda no tempo do mesmo campo. Né? Então, a gente vai conseguir uma equação igualzinha para o campo elétrico. E, revisão de física B, essa é uma equação do tipo equação de onda. Né? Derivada segunda do espaço, 1 sobre v ao quadrado é igual a derivada segunda do tempo. Né? Onde v é a velocidade de propagação da onda. Então, essa derivada segunda em x, eu posso colocar ela tridimensional, vai ser o laplaciano da função f. Ou seja, se a gente pegar isso daí e comparar com esse resultado, isso daqui, μ0 ε0, é 1 sobre v ao quadrado, a velocidade de propagação dessas ondas.
Pegando o μ0 e o ε0, eu consigo calcular essa velocidade e eu chego que dá a velocidade da luz, que já tinha sido medida na época. Ou seja, a segunda grande unificação é a unificação entre ótica e o eletromagnetismo. A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Essa foi uma das grandes descobertas do James Clerk Maxwell, ali no finalzinho do século XIX. E ele fez essa segunda grande unificação de teorias, descobrindo que, olha só, radiação eletromagnética, né, luz, é uma onda, Então, tinha uma discussão se a luz era onda ou partícula. Ele chegou à conclusão, né, na teoria clássica, que é onda. Na quântica é outra coisa, já é outra história, aí a confusão fica pior. Mas enfim, classicamente a gente consegue tratar a luz como uma onda eletromagnética, tá bom? Então era isso, pessoal. Esse é o curso de eletromagnetismo de física C, né, um curso introdutório aí. Tem bastante coisa para trabalhar ainda, mas esse dá a base para vocês, né, de uma teoria de campos que foi usada como base para desenvolvimento de todas as outras teorias de campos. Então, o que vocês aprenderam aqui vai ser usado de forma análoga para uma série de outras coisas mais complicadas. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê na aula presencial ou conversando via e-mail para vocês tirarem dúvidas. Tchau, tchau.